no canal Amador. Vamos falar aqui de mais uma leitura interessante que eu fiz agora no mês de junho, e é do livro O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Gente, esse livro aqui é um livro rápido de ler, né? É um livro curto, se você for ver, mas não pela temática, né? É mais pela quantidade de páginas mesmo que ele tem. E é um livro assim que você lê quando você lê pausadamente, né? Porque é um livro que carece um pouco de uma leitura um pouquinho mais demorada mesmo. Ou se não, se você for ler ali rapidamente, depois volta para ler de novo um pouquinho mais pausado, porque assim, carece um pouquinho de mais atenção pelo que ele tem no seu subtexto, né? No que traz além do texto, né? O Coração das Trevas vai se tratar basicamente sobre um retrato ali da exploração, né, do marfim que teve na região do atual Congo, na África, né? O rei Leopoldo da Bélgica tomou esse espaço como se fosse uma propriedade particular, um reino particular para si próprio, né? E assim que tomou esse reino para si, ele adotou medidas ali subhumanas para extrair muito do marfim e com isso, né, construir a Bélgica, principalmente Bruxelas. Enfim, essa história, o Joseph Conrad, ele é um polonês e mas viveu exilado junto com a família na Inglaterra, né? Inclusive tem gente que fala que ele escreve e fala muito bem, bem mais que muitos ingleses da própria Inglaterra. Enfim, ele também, a gente pode tomar esse livro como um relato também biográfico, porque ele também esteve no Congo durante um período de tempo, 6 anos, se não me engano, e também relatou muito do que a gente encontra no livro, vamos dizer assim, né, porque esteve no Congo e o livro se trata também disso. Então a gente pode dizer que muito que ele viu nesse período que ele estava no Congo, ele traduziu e colocou nas páginas do livro, né? E só que acontece, a diferença é que no livro a gente tem o personagem principal que vai para essa viagem, né, que vai lá para o Congo, mas ali à margem do rio Thames, ali, ele conhece um outro marinheiro chamado Marlowe. E a história acontece o seguinte, não é o próprio Joseph Conrad que vai contar o que ele viu dentro lá da região do Congo. Quem vai contar essa história é o Marlowe, esse marinheiro, ou seja, é uma história dentro de uma história, né? É uma história ali contada por terceiros. E por ser contada ali por terceiros, ela vai carregar muito de subjetividade. Você vai olhar para essa história, como ela é contada por terceiros, você fica naquele limiar entre achar que essa história está sendo inventada, se algumas partes estão sendo omitidas, se há partes ali que pode se considerar que de fato ocorreram, enfim. Tem todas essas questões que envolvem histórias contadas por terceiros, né? Tipo assim, ó, meu amigo aconteceu com meu amigo, isso, que aquilo, mas na verdade a gente fala desse meu amigo, mas querendo às vezes entrar nosso protagonismo da história, mas querer colocar o amigo, mas quem de fato, quem é o protagonista da história, né? Enfim, tá, esse personagem conhece o personagem principal conhece Marlowe, né? E Marlowe vai começar a contar sobre o que ele viu aqui na região do Congo, né? Vai contar muito do que ele presenciou lá dentro daquela região, de como os europeus eram, vamos dizer assim, condicionados a atuarem ali dentro daquela região, como os nativos de lá de dentro eram também tratados, né, da pior maneira possível, enfim. Então essa história é basicamente disso. Se você for ver, bem entre aspas, é uma história pequena e simples, um retrato pequeno ali. O grande
atrativo desse livro é a maneira que é escrito, né? Tem muita coisa por detrás do texto que está ali implícito dentro desse subtexto, nas entrelinhas, que acho que deixa um livro mais assim interessante, extraordinário, até porque, né, é um livro que é considerado um dos clássicos aí mundiais, né? Enfim, um dos pontos que a gente pode puxar desse livro, eu acho que é basicamente o ponto de largada de você for ver essa questão do subtexto, é os adjetivos. Bom, com essa adjetivação a gente pode colocar, eu pelo menos ouvi duas frentes, né, duas linhas. Uma sobre a questão do quanto o colonialismo revigorou muito da questão humana e subhumana ali dentro desses países e como isso influenciou principalmente a psique humana, né? É um livro que a mentalidade ela está muito retratada, né? Está muito analisada ali dentro. Então ele vai olhar para mim eu colocou de duas maneiras. Enquanto coloca o europeu dentro desse nicho, vamos dizer assim, dentro dessa análise, né? Vamos dizer assim, dentro dessa análise em que mostra que o colonialismo não só deteriorou o próprio físico do homem, mas como principalmente o próprio interior mental dele, né? Ele atribui que a crueldade vista ali dentro da região do Congo afetou muito a questão da psique humana. O próprio Joseph Conde foi um dos alterados por isso. Que trouxe à margem o que é aquilo que sempre aconteceu, né? Grandes países, grandes cidades europeias se basearam na sua formação, na sua magnitude, em exploração, em escravidão e principalmente na morte. E na morte de nativos africanos, né? E eu acho que essa ação do rei Leopoldo em cima do Congo só deixou mais nu o que de fato estava acontecendo. E por outro lado, vamos dizer, aí o segundo nicho aí cabe um pouquinho na visão do europeu para com o nativo africano, né? E aqui eu coloquei aqui no meu caderno que a seguinte parte: o leitor, o livro traz para o leitor uma sequência de adjetivações que coloca a figura do homem negro como sendo desprovido de racionalidade, carregado de características animalescas e uma mistura de cores escuras. Ou seja, a questão aqui também, ele vai trazer para menos a quantidade de adjetivos, referências para a questão do homem negro, muito diferente do homem branco, né? Ele vai colocar adjetivos ou metáforas, que tudo que remove ao selvagem, ao desprovido de intelecto, né? A tudo que mostra um pouquinho da obscuridade, enfim, do medo, também falta de nitidez sobre o próprio ser, né? Ao mesmo tempo também atribui aos europeus características que revelam a crueldade do colonialismo. Foi aquilo que eu falei, né? Para mim eu vejo nesse sentido, eu vejo uma análise sobre a psique do europeu, visto como o cara branco que foi afetado psicologicamente ao ver aquela crueldade, enquanto vê a análise do homem africano apenas como o que recebeu as punições físicas, mas que é retratado de modo animalesco, desprovido de intelecto. Essa análise psíquica não há no nativo europeu, aliás, no nativo africano. Apenas ele é descrito como né? Como alguém desprovido de inteligência, com características animalescas, perto do selvagerismo. Não se sabe da psique do homem africano nesse livro, tá? Um dos grandes pensadores aí que escreveu sobre esse livro, sobre essa perspectiva na análise da psique do africano, foi o Chinua Achebe, né? Ele escreveu em 75 um livro chamado A Imagem da África, o Racismo de Conrad em O Coração das Trevas, né? Ele vai justamente puxar para esse lado, ele vai tecer uma história para falar um pouco de como essa linguagem, de como essa adjetivação que o Conrad
colocou em cima desses personagens nativos da região do Congo, só desnudou ainda mais o seu próprio racismo, né? Aí eu comentei aqui que o homem branco olha para o continente africano como um local vazio, já que os habitantes são desprovidos da humanidade. Há uma dualidade de selvagens e civilizados, né? Aí de volta à Europa, o Marlowe ele volta para a Europa, né? Passa a olhar os processos de colonização de uma perspectiva mais desconcertante. Europa, né? E quando volta para a Europa, ele sintetiza muito do que o Joseph Conrad quer falar aqui, do próprio do que ele sentiu, né? Que é essa diferenciação que você olha para o país, aliás, para a cidade também, por causa do colonialismo. Então, ele olha para aquela cidade, vê aquela grandiloquência, aquela exuberância toda construída através do quê? Baseada no quê? Na exploração, nas mortes, na escravidão de pessoas nas suas colônias, né? Como visto na experiência que ele teve no Congo. Mas ele pontua aqui, eu também comentei um pouquinho, acho que não sei se eu fiz parecer, não sei se eu fiz me parecer entendido, mas o que, apesar de colocar isso, não que isso não seja importante, é de fato importante, isso muda muito a vida de uma pessoa. Mas a gente está falando da década aliás, década não, do século XIX e do século XX, né? Colonialismo em detrimento ali da industrialização, mas isso não elimina o racismo, a visão do que tem do corpo negro, né? Da cultura negra, dos países do continente africano. E é aqui que o Chinua Achebe parte da sua crítica no livro, né? Eu vou deixar na box de informação o, o trechinho que eu achei, e está na página 6. Ele comenta o seguinte, ó. O ponto das minhas observações deve estar bem claro agora, que Joseph Conrad era um racista, que esta simples verdade é encoberta nas críticas ao seu trabalho, e se deve ao fato de o racismo branco contra a África ser uma maneira tão normal de pensar que manifestações passam completamente despercebidas. África como cenário e cenário que elimina dos africanos o fator humano. O que ele quer dizer aqui que as críticas feitas ao Joseph Conrad era muito dessa parte da grandiloquência das frases dele, da construção do livro, da parte linguística do livro, a adjetivação que ele usou, o trabalho linguístico que ele colocou no livro. Isso tudo vai encobertar o uso dos adjetivos que vão dar essa bestialidade, esse lado selvagem para o africano, tirando dele todo o fator humano. E o fator humano a gente vê em contrapartida dentro do europeu que se sentiu fragilizado diante dessas explorações dentro do Congo, né? Quando ele comenta aqui, ó, e deve-se ao fato de que o racismo branco contra a África é uma maneira tão normal de se pensar que manifestações passam completamente despercebidas. Aqui ele vai comentar sobre essa normalidade que passou batido, né, esses usos de palavras, essa adjetivação, essa desumanização, né, do corpo negro passou batido diante das críticas. O que as críticas apontaram era o quê? A psique humana trabalhada, mas a psique voltada para o humano, e esse humano sendo o europeu diante do processo brutalizador da colonização, e não a psique do negro, do congolês sendo ali morto, escravizado. Para esse congolês, o que o autor se referiu apenas foi adjetivos que trouxessem esse lado mais selvagem desse povo e não humano, né, de fato. Enfim, fica a dica de um livro interessante. A penumbra que ele traz é uma penumbra de mórbido, sabe? De nada muito nítido, até porque, né, como é o Marlowe que está trazendo a história, não é o narrador próprio da história, que é uma história dentro da história, né? Então você fica com aquela ideia de pouca nitidez diante dos fatos. Enfim, é um livro interessante, vale a pena ser lido, apesar do tema às vezes ser um pouco não
palatável, mas assim, traz informações, traz ali um estopim para uma criticidade que pode favorecer a experiência de leitura. Tá? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, tem vídeo aí toda semana. Até a